Hoje é uma grata satisfação estar aqui na Unicesumar. Eu já tenho a minha graduação, se você não tem ainda, é uma oportunidade para você conseguir, e eu vou conversar hoje com o Alessandro. Ele vai explicar um pouquinho mais sobre a instituição, sobre o processo EAD de aprendizagem e ensino, enfim. E é uma grata satisfação estar com o Alessandro nesse projeto que é o Empreender na Cidade. Durante a nossa conversa, a gente vai entender um pouquinho desse processo, né, de empreendedorismo da empresa Unicesumar, estando em Tubarão. Ele vai poder explicar isso um pouquinho mais. Vamos ver as potencialidades, né, o quanto atinge a Unicesumar em termos de educação e o quanto que isso é importante para a sociedade como um todo, para o aprendizado como um todo, né? Então, fique com a gente vai continuar nessa conversa e você é nosso convidado. O desenvolvimento da cidade depende de seus cidadãos. São eles que vestem a camisa do empreendedorismo e impulsionam a economia local. Histórias de garra e muita sabedoria que você ouve agora com o programa Empreender na Cidade. Alessandro, as pessoas, quando olham para a educação à distância, elas muitas vezes têm alguns conceitos já pré-definidos. Eu não digo nem pré-conceitos, mas algumas informações que circulam na sociedade sobre a educação à distância. Dessas informações, a gente tem como um ensino muito mais acessível. E isso é verdade, a gente consegue perceber muito em função da pandemia, a gente conseguiu ver que realmente é o modelo que vai ficar, né? Mas também tem algumas coisas que as pessoas têm dúvidas, né? Se você fosse falar do ensino à distância, defender o seu peixe, né? Vender o seu peixe, né? Como que você colocaria o ensino à distância e a sua importância para quem está nos acompanhando agora? É um prazer estar conversando com vocês aqui, né? Falando um pouquinho sobre, né, o ensino à distância, e que se tornou-se, né, mais evidente agora com essa questão da pandemia. O ensino à distância na Unicesumar, né, não é uma modalidade nova, né? Essa modalidade do ensino à distância e do EAD Unicesumar está completando aí 15 anos de existência, né? Então surgiu, né, a necessidade da criação, né, desse modelo de educação, né? Como a gente existiam só a maioria, né, das instituições com o ensino presencial, então tornou-se necessidade, né, de expandir, de levar, né, essa metodologia a nível de Brasil, né? Então, se a gente fosse falar um pouquinho hoje, né, de defender, né, um pouquinho do ensino à distância, né, quando a gente fala da Unicesumar, então, muita coisa de inovação, tecnologia, né, muita coisa arrojada surgiu, né, durante essa caminhada aí. Ultimamente, isso aí ficou bem evidente, né, com a criação de novos cursos, né, que envolvem a metodologia híbrida, ou seja, né, o que a gente tem de melhor no ensino presencial, aliado com o ensino à distância, né? Então, alguns cursos como as engenharias, né, engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia mecatrônica, então envolve aí os dois momentos, né, tanto presencial como o ensino à distância. Isso aí o aluno agenda, né, de acordo com a sua disponibilidade, ou seja, ele tem a flexibilidade, né, de estar montando o seu próprio horário, né, o seu próprio dia de aula, né, o tira dúvidas, né, com o professor presencial. E assim, aí, quando a gente fala, né, da tecnologia crescente, né, avançando, então esses cursos envolvem muita coisa como... A gente pode, né, citar exemplos aí da... Antes de você citar esse exemplo, se me permite a interrupção, vocês tiveram uma visão além do futuro, porque vocês, enquanto instituição, enquanto empresa, trouxeram uma educação à distância para uma cidade onde é basicamente educação presencial. A gente tem universidades que fundaram praticamente a cidade aqui, né, na região. E aí vocês vêm com esse olhar empreendedor, né? Por que trazer essa educação e o que levou vocês a trazer essa educação à distância para Tubarão, por exemplo? Certo, então vamos lá, né? Para a gente chegar até nesse ponto aqui da gente ter vindo para Tubarão, né? Tentar um projeto novo, diferente aqui, vou ter que falar um pouquinho para vocês também aí da nossa história, né? Então, como que surgiu? Esse pessoal vem do Paraná, o que faziam lá, né? O que vieram fazer aqui em Tubarão? Então, vou falar para vocês um pouquinho a história da nossa família, né? Eu venho de uma família, né, de professores, né? Meu pai, minha mãe, né, a vida inteira lecionando, funcionários, né, públicos, né? E
E minha mãe também foi muito tempo diretora de escola, né? Então, eu ainda me recordo, né, desde quando criança ali, aquela batalha, aquela dificuldade, aula de manhã, aula de tarde, aula de noite, ou seja, os 3 períodos, né? Então, não era nada fácil para a gente também, né? Nesse período também, né, com todas essas dificuldades aí, o professor, a gente sabe que nunca foi tão valorizado, né, no nosso país aí. Então, chegava aos fins de semana, estava minha mãe junto com a minha irmã, que é a minha irmã mais velha, então fazia bolo também, né, para estar ajudando, para estar contribuindo ali nas despesas nossas do lar, né. Então, assim começou a nossa história. Aí, em 1993, cara, nós fundamos, a minha irmã fundou lá, né, ela e mais tem um grau de parentesco com a gente lá, uma escola de maternal. Então tinha 5, 6 ali aluninhos, né? Então a nossa história começa aí. Aí a coisa foi crescendo, né? E nós moramos, né? Viemos do município, uma cidadezinha muito pequena no interior do Paraná. E ao redor, né, as cidades vizinhas, então também vinham trazendo, né, os alunos ali para estarem, né, colocando no maternal para terem, né, iniciar ali a sua carreira escolar. Então a coisa foi evoluindo, né? Daqui a pouco tinha 20 alunos, tinha 30 alunos, se chamava Escola Moranguinho, para você ter, né, uma ideia. Gostei do nome. É bem interessante, né? Eu me recordo, meu pai falecido há um ano, meu pai dirigiu uma Kombi, daí levavam esses alunos, né, nas cidades vizinhas, então ele ia buscar e entregar esses alunos, né? Então, era um comprometimento muito grande nosso, né? Uma responsabilidade muito grande, né? Porque você está ali pegando, né, o filho na mão do pai ali para levar para uma cidade vizinha, enfrentar uma estrada, né? Então, por isso que ele fazia, né, devido à grande responsabilidade que envolvia isso aí. Então a coisa foi evoluindo, foi crescendo, aí chegou um certo momento que essa, né, sócia da minha irmã ali, que tem um grau de parentesco com a gente, resolveu, né, vender a parte dela ali, né, para nós, né, onde foi que entrou a minha mãe nessa sociedade aí. Então aí minha mãe e minha irmã, depois a escola foi crescendo, se tornou o Colégio Dom Bosco, né, muito conhecido hoje lá na região. Estamos aí até hoje, né, desenvolvendo as atividades ali, tanto do ensino fundamental até o ensino médio, né? Perdão, hoje vocês ainda têm um colégio funcionando lá? Isso, ainda temos o colégio em atividade, né? Onde que minha mãe ali com 75 anos é a gestora, né? Ela que faz toda, a gestora, diretora, né? Ela que faz todo atendimento à paz, ela que faz todo o financeiro, enfim, né? Ela é daquela ainda que anota tudo no caderninho, né? Não tem muita destreza ali com a tecnologia, com a informática, mas ela que sempre esteve à frente ali do colégio. Legal. E dando sequência, né, Reginaldo, aí como é que surgiu, né, a Unicesumar nas nossas vidas aí? Então foi da mesma maneira, muita dificuldade, né? Quando a Unicesumar criou o EAD há 15 anos atrás, também, né, chegou até nós ali. Então, com essa nova proposta, né, do ensino diferenciado e assim, era tudo uma incerteza, né? Tanto para nós como para a própria instituição, né? A gente acompanha as palestras do professor Wilson, né, que é o reitor, proprietário da Unicesumar. Então, também não foi nada fácil, né? Era tudo novo, então existia assim uma grande preocupação, né, do que seria o futuro do ensino à distância. E na época também, né, minha mãe e meu pai, não, vamos encarar isso aí de frente, né? Vamos acreditar nesse projeto da Unicesumar. Há 15 anos atrás. Há 15 anos atrás, né? Então, a instituição de dentro do Paraná, né, a gente já conhecia o pessoal, então vamos abraçar a causa e vamos junto. E a dificuldade foi a mesma, né? Então, aí implantamos o polo dentro do nosso colégio, né? Então, nós tínhamos ali 2, 3, 4 alunos, cara, do primeiro ano, então, uma dificuldade extrema, né? A gente fornecia todo o material, computador, a instituição, todo o apoio, mas assim, uma cidadezinha de 12 mil habitantes, né? Então, até você formar a cabeça desse pessoal, né, de uma modalidade de ensino nova que vem surgindo aí, então não foi nada fácil também, né? Mas, da mesma maneira, né, tudo tem um propósito, as coisas foram evoluindo, né?
fomos conseguindo atingir os objetivos e a cidade comprou a ideia e os alunos foram ingressando. Hoje, né, na cidade nossa natal ali no Paraná, em Barbosa Ferraz, né, o nosso grupo familiar, nós já formamos ali quase 800 mil profissionais, né, dentro do nosso município. Que legal. Então, assim, transformou a vida de muita gente, né? A gente pode ter certeza disso aí, né? E aí o projeto foi se estendendo, né? A coisa foi crescendo, a Unicesumar crescendo, né, a nível de Brasil. Quando iniciou também lá 15 anos atrás, a Unicesumar era alguns polos só a nível de Brasil. Hoje, né, recebi até ontem, né, esse comunicado aí. Semana passada estávamos com 700 polos, né, a nível de Brasil, mais 4 polos a nível de exterior. E ontem chegamos ao número ali de 734 polos a nível de Brasil, né, e mais os 4 polos aí no exterior. Recentemente, agora um polo, né, do outro lado do mundo aí, né, um polo no Japão, né? Que bacana. Para brasileiros que moram fora do país, né? E assim, Reginaldo, a gente escuta, né, muito comentário, né? A Unicesumar tem em qualquer município, tem em qualquer local. Hoje existe, né, uma portinha da Unicesumar, e existe mesmo, né? A Unicesumar está avançando cada vez mais. E às vezes o pessoal não tem o conhecimento, né? Como a Unicesumar cresce, né? Isso aí vamos sair abrindo unidades aí a nível de Brasil e de qualquer maneira? Não, né? Existe todo um planejamento. Existe também, né, o MEC trabalhando em cima disso aí, né? Existe um índice, né, que a gente chama ali o Índice Geral de Cursos, que é uma avaliação que o MEC faz anual de toda a instituição, né? Pouca gente conhece o que seria isso aí. Porque as instituições, né, as grandes instituições aí renomadas, elas gostam de colocar no outdoor ali o conceito 5, nota máxima no MEC, né, como a nossa instituição também, né, tem essa nota. Porém, muitos deles não falam, né, sobre esse IGC, né, que é o Índice Geral de Cursos. É uma avaliação também que o MEC faz anual de toda a instituição. Tem uma escala de 1 a 5. A Unicesumar tem o conceito 4 pelo 9º ano consecutivo. Então, assim, o que é importante, né, a gente falar desse IGC? Se me permite, além de ser reconhecida pelo MEC, é reconhecida pela qualidade. É isso que você está trazendo com esses dados do IGC? Isso aí, Reginaldo, pela qualidade do nosso ensino, né? Então, esse IGC ele engloba não só, né, a estrutura que a instituição, né, a estrutura física que a instituição apresenta, não só o corpo docente, né, que a instituição também apresenta, mas envolve também a prova do ENAD, né, que são os alunos aí concluintes que estão saindo de dentro da instituição, né? Então, se a gente tem esse conceito aí praticamente máximo por 9 anos consecutivos, isso nos dá a segurança que os nossos alunos estão saindo bem mais preparados para o mercado de trabalho, né? Aí, voltando na questão ali que eu estava falando para você, né, por que a Unicesumar vai crescendo e crescendo e crescendo. Então, esse GC também seria ali um limitador também para o crescimento das instituições. Então, as instituições aí que têm esse conceito de abaixo de 3, elas são proibidas de estarem abrindo novos polos, né? Então, por isso que a gente vê que a Unicesumar está despontando, abre polo, né, em todo o município, praticamente em todo o Brasil, né, não só Brasil e a nível de exterior também, justamente, né, por isso aí, por essa qualidade. Então, ela tem a autorização para estar expandindo. Enquanto muitas, né, a gente vê ali que existem as instituições, mas a gente não vê um crescimento, né, tão expressivo como a Unicesumar. Então, são alguns fatos, né, que é interessante a gente saber, né? Porque o pessoal às vezes faz um comentário, cara, mas qualquer portinha aí hoje estão abrindo a Unicesumar, né? Sim, estão abrindo, mas por quê? Porque tem permissão, porque tem, né, um índice de qualidade, né, uma oferta de ensino, de uma educação diferenciada, né? Há 15 anos com EAD. Há quanto tempo em Tubarão? Tubarão, estamos aí caminhando para o 3º ano, né? Também, quando chegamos aqui em Tubarão, né, não foi fácil, né?
é uma instituição, embora conhecida nacionalmente, mas a nível de estado, né, a nível de Santa Catarina, ainda a gente, né, tinha ali um pouco de, né, menos conhecida, vamos dizer assim. E também a gente enfrentou algumas dificuldades, né? Há uma instituição que está vindo de fora, nós tivemos, né, algumas instituições aí que às vezes não deixou, né, a população contente com a metodologia de ensino repassada, né? Então se criou aquela expectativa, de repente, né, algumas instituições com o modelo à distância, e quando o aluno, né, entrou, fez a sua matrícula, começou a iniciar o curso, então não era aquilo, né, que realmente ela esperava. Vamos dizer, a Unicesumar hoje, o nosso grande diferencial, né, o nosso momento de aula, embora seja uma videoconferência, né, a maioria dos nossos cursos, mas esse momento é ao vivo, você consegue interagir tanto com o professor como com a turma do Brasil todo, né? O primeiro modelo que a gente viu aí de EAD, né, de muitas instituições propagando aí, seriam umas videoaulas como se fosse uma videoaula do YouTube, né? Então você assistiria essa videoaula ali e, cara, se vira em casa daí, né, para você ter o aprendizado, a interpretação, né? No caso do modelo das videoaulas do YouTube, é mais para pessoas autodidatas, e no caso do quem vem para a instituição Unicesumar, tem todo um suporte por trás, mesmo se tiver dificuldade, seria nesse sentido? Sim, tem todo um planejamento, né? Quando a gente fala assim, né, da modalidade à distância, né, Reginaldo? Então, assim, cara, envolve o professor, é diferenciado, o professor não é, né, o mesmo do professor presencial ali da sala de aula, né? Vamos dizer, o momento de aula ali é ininterrupto, né? Então, se é 50 minutos, se é 1 hora de aula, o professor tem que ter conteúdo, ele tem que ter toda uma preparação, né? Inclusive os nossos materiais didáticos, né? O livro impresso é fornecido pela instituição, totalmente gratuito aos alunos, é desenvolvido dentro da instituição, né? Justamente por isso aí. Então, tem que ter um planejamento, né? Então, diferencia muito, né, do presencial e da modalidade aí que a gente, né, você citou aí do pessoal com videoaulas, como se fosse uma videoaula no YouTube ali, né? Então, não seria... essa videoaula do YouTube, assim, custo mais barato, né? Então você disponibiliza uma aula, você compra uma aula desse professor, de repente está 10, 12 anos aí, você está fornecendo esse material para o aluno, né? A gente tem acompanhado isso no mercado, né? Então essa foi uma das opções também de, cara, precisamos chegar em Tubarão, precisamos trazer algo novo, né? A gente tem aí acompanhado videoaulas aí que o professor esse professor já nem leciona mais, o professor já está aposentado, ou já não está mais nem nesse plano, né? Então tem muito disso aí. E quando o consumidor, né, podemos falar assim do aluno, né? Quando ele se depara com essa situação de material desatualizado, né, de coisa muito passada, aí o sonho de repente vira frustração, né? Vou fazer agora o papel do estudante, Alessandro. Eu fiquei por muito tempo, depois que finalizei o ensino médio, sem cursar uma graduação. Depois de quase 8 anos é que eu fui entrar no ensino superior, né? E aí, para essas pessoas, por exemplo, que terminaram o ensino médio, né, que estão há muito tempo sem acesso a qualquer tipo de conteúdo, ou não estão mais acostumadas a sentar num banco de sala de aula, mesmo que seja um banco de sala de aula virtual, né? Vocês têm esse suporte para dar para essas pessoas também? Como é que ficaria nesse caso? Como é que, por exemplo, eu estou sentado aqui, vim hoje conversar com você na instituição. A pessoa está em casa, quer vir aqui agora, vive essa realidade, né? Como é que vocês tratariam essa pessoa quando ela chegasse aqui? Vamos dizer assim, o candidato que está saindo, terminando o ensino médio, né? Então ele tem algumas opções, né, de ingresso na instituição, né? Inclusive com bolsas de estudo, né? Então, se é um candidato que fez o Enem, ele tem um percentual de bolsa. Nós temos também exemplos aí, bolsa maturidade, né? Vamos dizer, a pessoa que já tem mais de 50 anos, que quer voltar a estudar, quer voltar. Então nós temos, né, uma série de opções, né, de acordo com o público, né, que vem nos procurar aí. A partir do momento que ele ingressa na instituição, né, se for através do Enem, se for através do vestibular, né, então ele vai ter a videoaula ali ao vivo com o professor, aonde ele tem o momento que ele possa tirar dúvidas ali, né, no momento ao vivo de aula ali.
Aí o pessoal às vezes, mas como é que é? Então é meio bagunçado, né? Porque o professor está ali, um interrompe, outro interrompe, né? Então não, né? Existe um mediador que fica junto com esse professor, recebendo as perguntas, né, do Brasil todo. É bem interessante essa interação, né? De repente está ali, o professor interrompe a aula ou no meio ou no final da aula, né, de acordo com a programação dele, e o aluno, né, faz a pergunta: pessoal, hoje nós temos aqui o Reginaldo lá de Tubarão, Santa Catarina, tem a seguinte dúvida. E ele, legal, né, resolve o problema. Nós temos o Alessandro lá de João Pessoa, na Paraíba, pessoal, que a dúvida dele é a seguinte. É uma interação muito bacana, né? Então, e fora isso aí, né, se ele perdeu o momento ao vivo, como, né, a aula de vocês é ao vivo, se ele perder esse momento ao vivo, aí no dia seguinte essa aula fica gravada para o aluno ali disponível. Então ele pode assistir 1, 2, enfim, né, o número de vezes aí que for necessário. Então ajuda ele, né, na fixação do conteúdo ali. Mas aí você vai me perguntar, mas e se ele perdeu a aula ao vivo e ele tiver dúvida depois, como é que ele vai sanar nessa dúvida aí? Então, se a dúvida for com relação à plataforma dele, né, aos trabalhos, nós temos todo esse suporte no Polo, né, pelo tutor do Polo. E se a dúvida for com relação ao conteúdo da aula, também existe um canal através da plataforma dele ali, que ele tem acesso, né, ao tutor que é responsável por aquela disciplina, por aquele aluno. E assim, é bem interessante, Reginaldo, porque fica assim, ele vai mandar uma pergunta ali, em quanto tempo ele tem esse retorno, né? Se a gente está falando aí de 250 mil alunos hoje, a nível de Brasil, né? Tudo isso? Tudo isso aí. Então, como ele vai ter esse respaldo, demora 3 dias, 4 dias, 1 semana, a instituição tem um prazo de 24 horas para dar o respaldo para esse aluno. Então, é muito interessante, né? Por isso que a gente fala, né? Tem que ser de um diferencial muito grande, cara, para né, dando esse respaldo de imediato, sanando as dúvidas desses alunos, né? Quando a gente fala em 250 mil alunos. E é o que aconteceu daí, né, quando a gente começou a entrevista falando com relação à pandemia ali, né? Então tivemos muitos cases de sucesso com o ensino à distância e outros que não foram, né, não tiveram tanto êxito aí. Aí a gente pergunta, mas por que será? Então a instituição que não estava preparada, né, com a modalidade à distância, como é, né, a Unicesumar fez isso aí há 15 anos, né? Então eles implementaram aí que seria, né, uma metodologia aí de ensino remoto, né? Então, cara, aí a dificuldade com conexão, né? Dificuldade com o próprio material, né? Disponibilizar computadores e tudo isso aí. Você vê, a Unicesumar tem um data center hoje que é referência na América Latina. Então, se nós temos 250 mil alunos, se esses 250 mil alunos estiverem conectados no mesmo momento, né? Então, cara, é muito investimento. Segura o pico. Né? Então, esse é o nosso diferencial, né? Então, nesse caso, não importa se saiu agora da graduação, se está um tempo sem estudar, se é aquela pessoa já madura que trabalhou a vida inteira e agora quer concluir o sonho, quer fazer uma graduação, vocês dão suporte. Qualquer faixa etária, né, para qualquer pessoa que queira, né, seja aí saindo do ensino médio, a pessoa com a idade mais avançada, dentro da plataforma do aluno, Reginaldo, nós temos ali umas atividades que nós chamamos de nivelamentos, né? O que seriam esses nivelamentos? Então, seria justamente isso aí. Então, às vezes o aluno, né, está aí com a idade de 30, 35, 40 anos, faz 10, 15 anos, né, que ele saiu da escola e não deu sequência. Então, bem provável que esse aluno tenha, né, um pouco de dificuldade com conteúdos como matemática, né, até a própria informática. Então, a gente disponibiliza gratuitamente, né, esses cursos de nivelamento. Então, ele faz dentro da plataforma ali, gratuito isso aí. Para quê? Para estar dando uma reciclada, né, para ajudar ele no desenvolver do curso ali. Isso é um grande diferencial. Então, de parabéns. Você falou um data center que suporta 250 mil alunos. Eu fiquei impressionado com essa tecnologia e essa recepção de conteúdo. Por exemplo, hoje, a gente sabe que hoje é tudo mobile, é tudo celular, né? O aluno consegue também estudar pelo celular, se lhe for de agrado ou não? Boa pergunta, né? Outro diferencial nosso ali.
Então, a instituição tem um aplicativo exclusivo, né, via smartphone aí, então você pode assistir, acessar as aulas aí, qualquer ponto que você tenha acesso à internet, né? Então, estou dentro do ônibus ali, estou assistindo minha aula, estou com foninho de ouvido, cara, estou numa fila aguardando para ser atendido, a qualquer momento você pode, através do seu, né, aparelho celular, estar assistindo suas aulas e colocando aí os conteúdos todos em dias. Alessandro, o nosso tempo está se acabando e eu tenho que te fazer uma pergunta, né? Empreender na cidade, com a educação, né? Como que vocês observam esse tipo de negócio? Além de ser um empreendedorismo social, de mudar a vida das pessoas, né? Você mencionou 250 mil alunos em todo o país, né? Vocês atingem quais cidades? Só Tubarão ou toda a região aqui? E esse atingir, né? Vocês estão sentindo reflexo positivo na vida das pessoas? Reginaldo, o nosso grupo familiar, então, quando a gente fala a nível, né, a nível de Brasil, conforme eu te disse ali, hoje são 734 polos, né? Mais os polos fora do país aí. Então, totaliza aí no ensino à distância da Unicesumar 250 mil alunos. Para a gente ver a dimensão, né, até onde isso vai chegar. Nós estamos num processo seletivo agora, né, vamos entrar aí num período de fim de ano, recesso, né, férias dos alunos, mas em março já inicia-se, né, os alunos que estão efetuando a matrícula agora já iniciam um curso em março. Então, nós estamos aí num processo seletivo que iniciou em outubro e vai até março. Nós estamos atualmente com 250 mil alunos e a meta, né, da instituição no geral, até o início de março, é colocar mais 175 mil alunos, né, isso a nível de Quase Brasil. 500 mil de alunos. Quase 500 mil de alunos dentro da Unicesumar, né? E quando a gente fala do nosso grupo, né, do nosso grupo familiar, os polos que a gente abrange aqui são 2 polos, né, no estado de Santa Catarina, o polo aqui de Tubarão e Braço do Norte, e 2 polos no Paraná, um em Barbosa Ferraz, que é a nossa cidade natal, e numa cidade vizinha também chamada Ivaiporã. É bem interessante também, né, quando a gente falou um pouquinho da nossa história ali. Então, como a Unicesumar começou há 15 anos, né, no ensino à distância ali, um dos polos nossos da Unicesumar, hoje são 734 a nível de Brasil, um dos polos nossos do Paraná é o polo de número 7, né? Então, assim, essa parceria, né, com o nosso desde o início. Grupo familiar desde o início, né, essa confiança, essa transparência, né? Então é muito interessante isso aí. E quando a gente fala, né, de empreender em Tubarão, né, em Santa Catarina, por que esse pessoal veio, né, como que é isso aí, né, não, eles conhecem uma cidade, não, cara, vamos ali, né, a gente que é do Paraná não tem vínculo, né, familiar com ninguém. Então, embora a gente já conhecia, né, um pouco do estado, né, por passagem, por visitas, enfim, mas a instituição também tem um grupo de expansão, né? Então, esse pessoal roda Brasil inteiro, o ano inteiro. Então, a instituição tem mapeado aí todas as cidades potenciais, né, dentro de cada estado. Então, com potencial, vamos dizer assim, com o número de concorrentes, com potencial, eles fazem uma pesquisa bem a fundo, o que a sociedade quer, o que precisa, o que necessita, né? Se o que nós vamos levar lá, ofertar para eles, né, vai ser à altura, então a gente tem tudo isso aí mapeado, né? Então, como somos parceiros antigos, sentamos junto com a instituição, né? Cara, vimos a necessidade, né, de estar implantando, de estar crescendo dentro do município, embora, né, como você falou no início da entrevista aí, é uma cidade que nasceu do ensino também aí, né, muitas concorrentes, mas assim, a gente veio com esse diferencial, né, com algo diferente do que o pessoal vinha fazendo e as coisas vão acontecendo. Tivemos agora aí cerca de 30, 40 formandos, né? Já concluíram o curso aí na instituição. Infelizmente, com a pandemia, né, a gente ficou restrito aí de fazer alguma cerimônia, um cerimonial. Mas, enfim, eles tiveram um cerimonial virtual, né, com a presença do reitor e tudo mais. Mas, assim, já estamos transformando a vida de pessoas aí. Que legal. Alessandro, adorei conversar com você, né? A gente vai encerrar a nossa conversa, eu acho que eu já vou fazer a minha segunda graduação aqui com o Alessandro. Você que está em casa, está nos acompanhando aí,
vem até o Unicesumar, vem conhecer um pouquinho dessa história bacana que o Alessandro contou para nós aqui em vídeo, em áudio, né? Você que está nos ouvindo aí pelas ondas do rádio, ouvindo em podcasts, qualquer plataforma, porque esse conteúdo é multiplataforma, Alessandro, assim como a Unicesumar também, a Rádio Cidade está investindo em tecnologia e quer alcançar mais pessoas, assim como vocês fazem. Então, parabéns, tá? Parabéns por esse olhar empreendedor, por acreditar e trazer para Tubarão mais uma possibilidade de ensino para as pessoas da cidade e da região. Joia, Reginaldo, eu que agradeço, né, pela oportunidade aí. Assim, a gente falar de educação, falar de ensino à distância é muita coisa, né? O tempo aí acaba sendo, né, curto. Se a gente for... Bom, vamos continuar nossa entrevista aqui, vamos conversar, a gente vai conversar o dia todo aí, né, sobre coisa nova, coisa da instituição, né? Então nós temos muita coisa legal aí e muita coisa também ainda por vir. Perfeito. Então esse foi o Empreender na Cidade. Fique conosco, acompanhe as nossas novas conversas que virão. Forte abraço e fiquem com Deus. Você ouviu o programa Empreender na Cidade, produção de Reginaldo Osnildo.